Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos continuar na questão número 35, que é lá do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, onde tem o título Espaço Universal. A referência é a pergunta 35. Então lá, Kardec perguntou aos Espíritos, o espaço universal é infinito ou é limitado? E os Espíritos respondem, infinito, supõe no limitado. Que haveria além? O Espírito pergunta, Isto te confunde a razão, bem eu sei, e, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é, como o infinito em todas as coisas, não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. E Kardec faz uma consideração aqui, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa o conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, passo a passo, até o infinito. Porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Então vejam aqui que interessante. Aqui tem uma situação que sempre acontece em muitas teorias, A capacidade do ser humano compreender coisas infinitas que existiram desde sempre. Então nós sempre, dentro da nossa mente, para alguma coisa existir, ela tem que ter um momento de início e as coisas têm que ter início e fim, por causa da nossa capacidade limitada. Então, Kardec explica aqui, os Espíritos explicam que o espaço é infinito, porque se tivesse um fim, digamos que Deus criasse o nosso universo, com um fim, cercado, chegasse um ponto, acabou o nosso universo. Tá, mas acabou o nosso. E o que está além? O que existe além? Então não tem como a razão dizer que possa ser diferente. Então o espaço, o universo é infinito. Questão 36 do Livro dos Espíritos. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Ele está perguntando se tem algum lugar do universo que tem um espaço vazio completamente. Provavelmente que ele está querendo dizer sem planetas, sem estrelas, sem nada. E os Espíritos respondem, não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria, olhem que importante essa pergunta, o que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Olha que pergunta. Muitas pessoas falam às vezes assim, aqui ele perguntou em relação de ter um espaço, um lugar do universo vazio. Mas pense bem, quando você pensa assim, Marte é um planeta deserto. A Lua é deserta, não tem nada. Netuno não tem nada, é deserto. Um planeta é com gases, o outro é quente, o outro é com ácido. Cada um tem uma característica, Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu sei que cada um tem uma característica específica. Se os Espíritos dizem que nada é vazio ou inútil no universo, que tipos de civilizações existem nesses planetas então? Porque tudo para Deus tem uma utilidade. Então todos, de alguma forma, a vida habita em alguma dimensão, de algum jeito que escapa aos nossos sentidos. Por mais que a gente tenha telescópios para analisar, ainda somos minhocas, formigas olhando, tentando descobrir o que existe no universo. Então vejam que interessante, tudo tem uma função, A nossa mente é que se ilude quando acha que alguma coisa é vazia ou é deserta. Agora vamos ao capítulo 3, Criação. Nesse capítulo Criação fala de vários assuntos, A formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão. No item 4, a diversidade das raças humanas. No quinto, a pluralidade dos mundos. No sexto, considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Bem, então nós vamos aqui na formação, começar pela formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Isso foi Kardec, Aí Kardec faz a pergunta número 37 do Livro dos Espíritos. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os Espíritos respondem, sem dúvida que ele não pode fazer-se por si mesmo.
E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então ele faz uma relação lógica com Kardec, né? Se o universo já existisse, então não foi criação de Deus, né? Se ele já estava lá, então quem criou? Então ele diz que realmente o universo é uma criação de Deus. Primeiro veio Deus, depois a criação do universo. Kardec faz uma consideração aqui nessa questão. A razão nos diz que o universo não pode se ter efeito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Aí vem a pergunta número 38. Como Deus criou o universo? Olha que pergunta importante que Kardec fez para os espíritos. E aqui a resposta. Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade toda poderosa que estas belas palavras do Gênesis. Ele está falando da Bíblia. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Né? Então, vejam que interessante aqui. Ele lembra que foi pela vontade, que não é diferente do que está na Bíblia, a criação, pela vontade de Deus. Agora, se algumas vezes, né, se a ciência nos diz, né, cogita, não é uma certeza, que foi um Big Bang, né, que foi uma explosão de partículas que se chocaram, por quê? Ao acaso, né, e em que momento partículas se chocariam e por que não poderiam continuar se chocando e criando? Né? Então vejam, não é bem um acaso, por mais que a ciência diga que foram partículas, será que essas partículas não foram manipuladas por Deus? Então acho que a resposta mais lógica é sim. Pode ter existido um Big Bang e esse Big Bang é o efeito de uma causa. E qual é a causa? Deus. A vontade de Deus em manipular. Né? Ele é o grande químico, o grande físico, o grande matemático do universo, né? Que foi lá e nos moldou, criou, né? Com a vontade dele, como diz na própria Gênese. É claro que imagine, no tempo bíblico lá de trás, os profetas daquela época, né, não poderiam dizer assim, foi assim uma partícula. Não, teve que ser bem simples, né, na Gênese. Com a vontade de Deus. Deus disse, faça-se a luz, e a luz passou a existir. Então vamos lá na questão 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? E os espíritos respondem, tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Então a matéria vai se condensando, ela vai se adensando, né, e se condensando no espaço, se unindo. Aí, mais uma vez, a gente pode olhar pelo lado da ciência e quando a gente vê nos estudos, documentários, se você procurar, você vai descobrir a formação dos planetas, né? A matéria se aglutinando, se juntando para poder formar planetas, estrelas ou coisas do tipo, né? Na questão número 40, os cometas seriam, olha só, Kardec perguntando sobre os cometas. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Porque os cometas sempre chamaram a atenção, né? Essa é a questão número 40. E os espíritos respondem, isso é exato, mas é um absurdo crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhes atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos, tá? Então, ele fez uma comparação aqui que muitas civilizações tinham crendices, né? Tinham histórias que se criavam devido à presença e à visualização desses cometas, né? Então ele falou que realmente eles ajudam, eles contribuem na formação dos mundos, né? Mas não tem influências religiosas, como ele quis dizer aqui, né? Questão número 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Olha a pergunta que Kardec fez lá naquela época. Hoje os cientistas estudam, né, estrelas, né, buracos negros que se decompõem e tudo mais. E ele responde, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Tá? Então tudo é refeito para que se evolua, para que se melhore. Questão 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Kardec era muito inteligente,
né? Ele pensava muito logicamente. Então ele fez uma pergunta se os mundos se renovam. Ao mesmo tempo remete, opa, se os mundos se renovam, e a Terra? Será que não vai se renovar um dia? Então por isso que ele perguntou, podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E os Espíritos respondem na questão 42. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número dos séculos dessa formação. Então, ele diz que só Deus sabe a criação mesmo, desde o início, como foi, não tem como a gente saber. Então veja que a ciência cogita, nós como homens inteligentes, né, temos a ciência na Terra, sim, não é um ego exacerbado. É necessário que a gente busque saber, que a gente entenda. Isso é importante, faz parte do desenvolvimento da inteligência humana. O ser humano tentar saber, isso é importante. É claro que nós não vamos poder definir totalmente, dizer, olha, a Terra tem X milhões de anos, né? Aconteceu assim, 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 dessa forma. Tudo nós cogitamos com base na arqueologia, cálculos e uma série de coisas, mas ainda assim são cogitações. Vocês sabem do que eu estou falando, se nós observarmos a ciência a cada período da história, cada uma, né, em cada ponto, tinha a crença de uma forma, em tudo, formação da Terra, corpo humano, doenças, curas, saúde, em todos os aspectos. E à medida que nós evoluímos, as realidades científicas vão se apurando, vão se melhorando. Então paramos aqui na questão número 42, no próximo estudo vamos começar a informação dos seres vivos, na pergunta 43. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.